Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo estudo da Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco, no Roteiro de Jesus. Olha que bacana, gente. Mais uma oportunidade de estarmos todos juntos, aprendendo um pouquinho a respeito desses ensinos que ainda temos dificuldade de colocá-los em prática, não é mesmo? E assim juntos a gente consegue aprender um pouquinho mais, né? Então, todos sejam muito bem-vindos. É uma satisfação enorme estarmos aqui com vocês e esperamos que esse estudo traga então os frutos de que esperamos, né, para o nosso crescimento espiritual. Gente, o nosso estudo ele vai ao ar pelo Facebook e por um motivo simples, né? A nossa conta do StreamYard, ela é gratuita e ela não permite a transmissão para o Facebook e para o YouTube. Então aqueles que são novos aqui entre nós vão poder assistir no YouTube, mas depois que o evento se encerrar, porque daí eu baixo o estudo para o meu canal do YouTube e vocês podem assistir lá, né? Quando a gente tiver uma conta paga do StreamYard, essa conta daí permita que se transmita para mais de uma rede social, né? Talvez um dia a gente chegue lá, né? Vamos lá, vamos torcendo que daqui a pouco a gente consegue. E olha só, o povo está chegando aqui, seja bem-vinda, Ive, nossa querida Wanda, o Magela, a Ana Lu, lá de Contenda. A gente põe uma cidade de vocês aqui para a gente vendo, né, até onde que o nosso estudo está chegando, né? Então aqui eu vou arriscar que a Ive é de Curitiba, a Wanda é de Porto Alegre, o Magela é de Fazenda Rio Grande, a Ana Lu de Contenda, a Clara de Fazenda Rio Grande, a Luciana Matos tem dupla cidadania. A Luciana, ora é de Florianópolis, ora é de Curitiba. A Nádia é aqui de Curitiba, pertinho de mim, olha que legal. Nosso querido Rogério é de Fazenda Rio Grande também, olha que bacana, né? E a turma vai chegando. Gente, hoje nós vamos aqui tratar da introdução do nosso livro, né? Ah, olha aqui, a Ive de São José. Daqui a pouco eu memorizo, viu, Ive, o pessoal todo aí. Olha que legal. Então, gente, hoje é um bate-papo, né? A gente vai começar pela introdução, mas como se trata de uma coletânea organizada pelo Gerson Monteiro, então, assim, nós não temos uma introdução muito aprofundada, né? Ele explica como é que ele fez a organização e a gente vai comentando sobre isso. Deixa eu aproveitar aqui, a Andréia acabou de chegar, a família Trevisan dessa vez está conosco, né, de novo, olha que bacana, né? E aí o pessoal, a turma Trevisan tem dupla cidadania também, às vezes eles estão no Rio Grande do Sul, às vezes estão em Curitiba. E a dona Helenusa acabou de chegar, seja bem-vinda, saudade do pessoal de Contenda. E a Wanda diz que está em Curitiba. Wanda, você sabe que eu sempre confundo, né? Porque eu sei que tem mais um outro participante que também é do Rio Grande do Sul, mas um está lá e o outro está aqui. Mas a gente vai aprendendo, né, com isso, muito legal. Meus queridos, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa prece inicial, que daí eu vou iniciar os nossos comentários de uma forma que nós possamos então até ter um bom convívio, né, no nosso grupo de WhatsApp. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir ao nosso Pai Maior e pedir também a Jesus a proteção e o amparo para que estejamos juntos, protegidos e iluminados por essas energias benfazejas que provêm do alto. Que essas energias possam criar uma psicosfera de paz e harmonia ao redor de todos nós, ao redor de nosso estudo, de forma que possamos introspectar as lições de hoje, mas principalmente
colocá-las em prática nas nossas vidas. Que a espiritualidade amiga aqui presente possa nos intuir em nossas palavras, em nossos pensamentos. E que a paz, a harmonia e a proteção de nosso Pai Maior estejam sempre com todos nós. Que assim seja. Muito bem, olha só, a Gorete acabou de chegar. A Gorete é do interior de São Paulo. Esqueci o nome da cidade, Gorete, mas do interior de São Paulo. Magela, olha, vamos ver se mais alguém reclama do som, porque assim o meu microfone está super alto aqui, né? Só que hoje, excepcionalmente, nós não temos ninguém a mais aqui na live, por se tratar de um bate-papo, né? Então, eu não sei, vamos ver o que o pessoal comenta a respeito do som baixo. Mas às vezes você pode entrar e sair de novo, que ele às vezes resolve o problema. Ah, Gorete, eu lembrava que a Gorete era irmã do Dirceu, né? Mas esqueci que a cidade é Capão Bonito, interior de São Paulo, né, Gorete? Olha que legal. E a turma tá chegandinho. Gente, olha só, nós temos alguns aspectos interessantes para a gente conversar inicialmente. Então, assim, nos nossos encontros anteriores, quando nós estudamos o Jesus, o Celeste Amigo, nós tínhamos o hábito, né? Nós criamos um hábito de termos um especialista e dois preceiros, que a gente chamava. Então, duas pessoas para fazer a prece, né? A prece inicial e a prece final, e o especialista, que a gente brincava, né, de chamar de especialista, seria alguém que teve um tempinho a mais e aproveitou para dar uma estudada, para verificar numa outra obra determinada passagem de Jesus e com isso contribuir para o enriquecimento do nosso estudo. Então, nesta nova temporada, a gente pretende manter essa estrutura com um detalhe novo. Sabe? O detalhe novo é muito importante, gente. Então, nós gostaríamos que outras pessoas também facilitassem o nosso estudo. Então, olha só, simples assim. Você pega aqui o nosso livro, né? No Roteiro de Jesus, olha a capa dele aqui. Você pega o livro, vai ali no índice, procura lá, diz assim, eu só vou ter tempo de estudar isso mais profundamente no segundo semestre. Então você vai lá, por exemplo, para a segunda parte e diz assim, eu vou fazer o capítulo 12, a petição de Jesus. Então já fica reservado para você esse capítulo. E também você tem tempo de ir se preparando. Gente, isso é muito importante, porque isso é uma forma também de nós formarmos facilitadores. Porque, afinal de contas, o trabalho na seara de Jesus, ele é longo, né? E nós não podemos ficar só apenas aprendendo, nós temos também que servir. E não existe uma forma mais bonita de servir do que facilitar grupos de estudo, né, gente? Então, é bacana, né? Assim a turma participa, fica um negócio tranquilo, me sobra um pouquinho de tempo às vezes para cuidar de outras coisas, porque a gente tem bastante atividade na seara de Jesus, mas a gente gostaria de repartir um pouquinho a responsabilidade com você. Então a gente não vai fazer nenhum tipo de imposição, a gente só vai sempre perguntar, escute, semana que vem tem alguém que gostaria de fazer o estudo? Né? Daí alguém vai dizer que sim, daí eu já não preciso preparar. Mas se ninguém falar nada, a gente vai preparando como fazíamos antes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Nádia está dizendo o seguinte: eu consegui melhorar o som ajustando no volume do celular e também o som do Facebook. A Nádia passando as características técnicas aqui, né? Olha só, o meu anjo da guarda aqui nos ajudando. Né? Então, eu acho que o Magela está com um probleminha lá. E o Agostinho Trevisan está. O Agostinho não está inscrito, mas está participando. Seja muito bem-vindo. Agostinho, eu vou aproveitar esse exemplo para comentar então qual que é a vantagem de você se inscrever. Quando você se inscreve, lá no final da inscrição, você vai enviar o formulário e o formulário vai te responder dizendo que o teu formulário foi recebido. E nessa resposta tem um link do WhatsApp.
você clica nesse link e entra no nosso grupo de WhatsApp. Qual que é a vantagem? A vantagem é que no grupo de WhatsApp a gente trata dos feriados, a gente tira dúvidas que ocorreram durante a live, a gente também conversa assuntos pertinentes ao nosso estudo. Então é bacana participar do grupo. Muita gente pensa assim, nossa, cara, mas eu tenho tanto grupo, é uma falação, é isso e aquilo. Os nossos grupos aqui, eles se baseiam num combinado, ok? O combinado o que que é? São regrinhas que nós criamos há vários estudos atrás, são regras que podem ser modificadas, então assim ninguém tá impondo essas regras, mas quando a gente cria regras, a gente cria uma disciplina que serve para todos. Então, com isso, fica muito fácil da gente trabalhar no grupo, porque vocês vão ver no combinado que eu vou colocar depois da nossa live, eu não quis pôr antes para não parecer grosseiro, né? Porque tem informações ali importantes, né? Mas de repente aquilo cai assim, sem motivo nenhum, sem a gente esclarecer, sem a gente comentar que é uma ideia que nós tivemos para manter uma boa relação no grupo, né? Então talvez isso possa não soar muito bem, né? Então nós não queremos criar nenhum desconforto para ninguém, muito pelo contrário. Nós queremos que todos participem, mas que participem de uma forma sadia, né? Sem que a gente fique postando coisas ali no grupo que não são pertinentes ao estudo. Então, pela nossa experiência, aqueles grupos que são abertos a tudo, as pessoas simplesmente não leem o grupo, porque são tantas informações, são tantos bom dias, tantos boa tardes e tantos boa noite, que o cidadão ele nem lê mais o grupo, ele até despeja algumas informações ali, mas ele mesmo não lê. Então assim, a gente quer evitar que isso aconteça, porque quando a gente comenta a respeito de um feriado, a gente não quer deixar ninguém na mão. Vai que o cidadão prepara o estudo ali para o dia do feriado e no feriado a gente combinou que nós não vamos nos encontrar, né? Olha que perda de tempo. Então não é isso que a gente gostaria. Oh meu Deus, o Agostinho diz. É o Agostinho. Ah, agora sim, eu conheço o Agostinho só por Trevisan. Ô, Agostinho, você me desculpe a vergonha que eu estou passando sozinho, mas para mim você é o eterno Trevisan. Eu achei que era um parente de vocês, alguém que vocês compartilharam o link. Porque é possível, né, gente? Você pode compartilhar esse link com outras pessoas, pode nos ajudar divulgando nas suas páginas, né? Mas o legal mesmo é se inscrever, né? Até porque também a gente também tem um controle, a gente sabe quantas pessoas estão assistindo, se, né? Fica tudo mais tranquilo. E deixa eu dar uma boa noite aqui para a Rosélia. Olha, a Rosélia Fávaro. A Rosélia tem estudado conosco já faz um tempinho. Peraí, deixa eu começar lá de cima, que aqui já andou. Eu tinha parado no Eduardo, que faltou, o nosso querido Guerra. Seja bem-vindo, Guerra. A Laís lá de Contenda também. Olha que legal. Eu que já até conheço o pessoal. Eu estou tentando lembrar a cidade da Rosélia. Eu já perguntei tantas vezes para ela que eu fico até com vergonha. Daqui a pouco me vem. É do interior de São Paulo. Não sei por que eu esqueço a cidade da Rosélia. O Roberto Sais, olha só, os nossos especialistas do nosso estudo anterior estão aparecendo por aqui, né? Os que costumavam se candidatar a especialista. Roberto Sais é lá de Itajaí, seja bem-vindo. E o Trevisan assistindo com a família toda ali. Bacana, gente, muito legal. Então, Valinhos, muito obrigado, Rosélia. Eu não sei, eu fico pensando em Cutia, eu fico menos Valinhos, né? Mas olha que beleza, né? E a Cristina Santos acabou de chegar, seja bem-vinda. A Cristina é de Fazenda Rio Grande, se eu não me engano. Olha que legal. Bem, nós falávamos então do nosso combinado que a gente vai colocar lá no grupo, né? Então, gente, não se assustem, né? Eu já vou adiantar para ninguém ficar chateado, para a gente saber como é que funciona. Muita gente ali estava dando boa noite no grupo, essa é uma das coisas que a gente evita nesse grupo, né? De dar boa noite, dar bom dia e dar boa tarde, por conta
desse excesso de informação, né? Você está lá trabalhando, daqui a pouco dá um piripipi, você vai lá, olha, bom dia. Aí você começa a trabalhar, piripipi, você vai lá, olha, outro bom dia. Daqui a pouco você silencia o grupo e não lê mais, né? Então é isso que a gente não quer. Mas não se incomodem, a gente não tinha comentado a respeito do nosso combinado, então fiquem todos muito tranquilos. Eu confesso para vocês que é gostoso dar uma boa noite, mas eu prefiro que você dê uma boa noite aqui no chat, porque daí a gente sabe que vocês estão por aí, a gente brinca um pouquinho com o pessoal, interage, e daí a gente vai tornando o nosso estudo um estudo mais leve, né, gente? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Falei dos facilitadores, falei que deixa só para não perder o fio da meada. Falei que a gente vai continuar com o especialista e com os preceiros, lembrando que todos que estão na live junto comigo acabam participando também, né? Então podem dar a sua opinião, podem trocar informação para ser uma coisa bem legal. E é importante, gente, que quem está no chat também interaja, porque enriquece o nosso estudo. Quando o pessoal pergunta, tem dúvida, não sabe exatamente o que a gente quis dizer, comente, gente, porque isso é importante. Nós não podemos esquecer que aqui não é um seminário, né? É um grupo de estudos. Então, quanto mais a gente errar, quanto mais a gente derrapar nos nossos entendimentos, melhor para o grupo, porque daí todo mundo interage, todo mundo entende. E às vezes a nossa dificuldade é a dificuldade do outro também. Só que o outro às vezes está meio tímido, não é? Não sabe, ou não conseguiu formular a pergunta de uma forma que ficasse clara. E aí de repente você chega lá e diz assim: olha, Carlos, eu fiquei com dúvida de tal coisa. E aí desse jeito e desse jeito. E aí nossa, que bom, né? Alguém conseguiu formular a pergunta. E assim vai, né, gente? A gente não tem esse formato de grupo de estudo onde fica todo mundo presente, né? Mas a gente pode interagir sem nenhum problema, né? Esse formato que nós temos aqui é a característica básica dos estudos que são feitos via YouTube, né, e via Facebook. Ok? Vamos então adiante. Gente, eu vou mudar aqui a minha telinha porque nós temos algumas informações aqui para a gente ir conversando. Deixa eu ajeitar as minhas telas aqui também. Ok, tá. Acho que aqui eu consigo enxergar vocês. Vamos lá. Gente, então nesse nosso primeiro encontro, olha só, já fiz a prece. Deixa eu só ver o que eu tinha escrito aqui, porque eu já me adiantei alguma coisa. Olha, nós vamos explorar um pouco do nosso livro, o autor, a organização, as obras selecionadas, a divisão em grupos dessa obra ou em partes como ele fez. E também vamos conhecer um pouquinho do autor espiritual. Olha que legal. E aí ele disse assim: é como Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei, né? Isso mesmo, e onde tiver 2 ou mais, né? Pode ser 3, 4, quanto mais melhor, né? Eu ali estarei, né? Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar juntos. Olha só, essa figurinha aqui, a gente deu uma melhoradinha nela, mas é tão bonita que ela continuou no nosso estudo. Eu esqueci de mostrar para vocês, mas é na hora da prece, a gente costuma pôr um slide diferente. E então vamos começar aqui pelo Gerson Simões Monteiro, que é o autor dessa compilação. Gente, é interessante, né? A gente procurou ter o hábito, por assim dizer, de convidar os autores dos livros, né, daqueles que são possíveis estarem conosco, para fazer uma aula inaugural. Então nós tivemos a felicidade de ter no passado a Sueli Caldas Schubert fazendo a aula inaugural, tivemos o Alessandro Viana Vieira de Paula, quando estudamos Jesus o Celeste Amigo, tivemos também no nosso último estudo, As Curas de Jesus, o nosso querido Joaquim Neto também esteve conosco, né? Mas o Gerson Simões não estará conosco, gente, porque o Gerson, ele desencarnou deixa eu até adiantar aqui, em 2016. Então, só em espírito ele estará conosco, né? Por esse motivo que a gente não conseguiu fazer então essa aula inaugural.
o Gerson Simões, ele nasceu em 29 de julho de 1936, gente. Olha só, né? Pense, ele estava com quase 90 anos, né? E ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro mesmo. Ele conheceu o espiritismo na juventude, participou da Mocidade Espírita Dias da Cruz, em Juiz de Fora, formou-se em economia, trabalhou no Ministério da Educação, no Banco Nacional de Habitação. Lembra, gente, do BNH? Quem tem mais de 40 anos deve se lembrar do Banco Nacional de Habitação, né? Era esse banco que financiava muitas das obras hoje que são semelhantes ao Minha Casa Minha Vida, né? Então o BNH era um banco gigantesco. E ele encerrou a sua carreira como consultor do Banco Mundial. Olha que legal, que belíssima trajetória para um economista, né? Encerrar a carreira lá no Banco Mundial. Foi também professor da Faculdade de Economia da Escola Superior de Administração em Finanças. E aí, gente, ele teve uma passagem pelo movimento espírita. Olha só, ele presidiu o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, conhecido como SERJ, que existe até hoje. O SERJ, esse conselho, ele aconteceu a partir da união ou da fusão da Federação Espírita do Estado da Guanabara, porque Guanabara já foi estado, né? Lembra disso, gente? Ela dá aula de geografia, né? Guanabara já foi estado. E a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, ele foi um dos articuladores que conseguiu juntar essas duas entidades e criar esse conselho. Então, esse SERJ, ele é semelhante a uma federativa, na verdade, como nós temos aqui no Paraná a Federação Espírita do Paraná, né? Então ele é um órgão divulgador da doutrina espírita no Rio de Janeiro, assim como a FEP é o órgão divulgador, né? Cuida também da parte doutrinária e nos traz belíssimas informações, nos mantém sempre atualizados a respeito do movimento espírita e das ações da Federação Espírita Brasileira também. Aliás, o nosso livro, né, é editado pela editora FEB, né, Federação Espírita Brasileira. O nosso querido Gerson, ele também foi articulista de jornais e revistas desde 1978. Também foi autor de 14 livros, cujos direitos autorais foram doados para instituições beneficentes. Era um homem de bem, né, gente? E, né, em 7 de dezembro de 2016, olha que interessante, gente, vocês vão ver algumas curiosidades, guardem essa data. Nascimento em 36, olha só, ele nasceu em 1936 e ele desencarnou em 7 de dezembro de 2016, quando ele estava exercendo o seu terceiro mandato como presidente da Funtarso. A Funtarso, que é a Fundação Paulo de Tarso, ela é responsável por controlar a Rádio Rio de Janeiro. Olha que bacana. E a editora FEB nos esclarece quanto a essa obra que norteia o nosso estudo. Então ela nos diz assim, ó: no Roteiro de Jesus é uma compilação de textos de 8 obras do espírito Humberto de Campos, também assinadas como Irmão X, todas na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olha só, gente, são 8 obras. Humberto de Campos, obras espíritas, ele tem mais. Aqui na contracapa do nosso livro aparecem outras obras, aqui no verso, né, aqui atrás, outras obras de Humberto de Campos, mas essa compilação contempla apenas 8. O Roberto está perguntando aqui quantos especialistas teremos neste estudo. Olha, Roberto, eu gostaria que todos fossem especialistas, né? Olha, nós teremos 59 encontros, gente.
Nós estamos aqui em torno de 35 inscritos, dá para cada um fazer uma. Olha que bacana. Então dá para todo mundo participar. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar como especialista, vamos trabalhar como facilitador de um estudo só. Se você pegar um só, você já contribui com todo o grupo, né? Olha que bacana. Vamos às obras então do nosso querido Humberto de Campos. A primeira obra, Crônicas de Além Túmulo. Gente, vocês podem ir anotando ali no chat as obras que vocês já leram, tá? Põe lá Crônicas de Além Túmulo, põe subfui, né? Fica mais fácil, põe CAT. Daí CAT, daí a gente já vai tendo uma noção daquelas obras que vocês já leram, né? Olha só. E temos o Contos e Apólogos também. Eu já dei umas pinceladas nesse Contos e Apólogos, gente. Não li inteiro, mas já dei uma olhadinha no Crônicas de Além Túmulo também, porque eu sou também palestrante, né? Então, palestrante está sempre pegando alguma coisa aqui e ali, e eu já tive em mãos esses dois livros. E temos o Contos dessa e da outra vida, e do outra vida, né? Gente, eu, sinceramente, esse livro eu não me lembro. Eu não me lembro se eu já tive contato com ele. Olha que interessante, gente. As capas são todas no padrão novo da FEB, né? Olha que bacana. Vocês vão ver as outras obras, olha só. Lázaro Redivivo. Gente, esse livro eu não li, mas várias pessoas me disseram que ele é maravilhoso. Maravilhoso, gente. É um livro que vale a pena ter em casa. Lázaro Redivivo. Já ouvi palestras sobre esse livro, inclusive. Muito legal. Tem Luz Acima, esse eu não conhecia. Luz Acima. E o outro livro, Pontos e Contos. Esse eu já tinha ouvido falar também do Humberto de Campos. Temos também O Estante da Vida. Gente, esse livro eu li do começo ao fim. No capítulo 1 do livro Estante da Vida, tem uma passagem onde o espírito Humberto de Campos conversa com Marilyn Monroe no cemitério das celebridades lá em Hollywood. Gente, é espetacular, um belíssimo livro, esse Estante da Vida. E o oitavo livro, Cartas e Crônicas, esse também já folhei algumas vezes. Muito legal, gente, Cartas e Crônicas. O mais importante, meus queridos, desse material todo é que é um conteúdo literário mediúnico, é o seu aspecto revelador. Principalmente quando, ao relatar os fatos acontecidos com Jesus, o nosso livro, essa organização, né, como é que ele chama? Que ele não chama de organização, organizado por Gerson Simões Monteiro. Então ele retifica em alguns casos erros históricos de interpretação. E esse é um dos papéis da doutrina espírita, né, meus queridos, não é mesmo? Né? Quantas obras que a gente estuda, quantas informações que a gente busca para tentar entender um pouquinho melhor os ensinamentos de Jesus, né? Porque nós sabemos, nós espíritas, que a letra fria ela não nos informa, ela não traz o conhecimento que nós precisamos. Então a gente precisa estudar o palavreado de Jesus, a forma como ele falava, o motivo que ele falava por parábolas, e a gente vai buscando esse conhecimento, então, de uma forma tranquila e serena, né, gente? A Luciana aqui já conhece 3 desses livros aqui, olha só que legal. Né? Deixa eu ver aqui. Ah, o Crônicas de Além Túmulo, né? Deixa eu ver o que é o BN, que eu não consegui pegar essa parte aqui. O Estante da Vida, ela também já leu. Puxa, Lu, eu não estou achando o BN. Cadê o BN? Esse aqui eu não achei. Mas tudo bem. O importante, né, é que
vocês comentem a respeito, porque no nosso formulário de inscrição a gente não contemplou essa informação, né? De qualquer forma, se alguém já leu, né, é a oportunidade de reler alguns aspectos desses livros. E a Suzeli Brito chegou. A Suzeli Brito, se eu não me engano, é de Aracaju. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Mas vamos lá. Daqui a pouco a turma costuma colocar a cidade aqui. E o autor ainda, gente... deixa eu fazer um comentário rápido. Vocês viram as 8 obras aqui e perceberam que tem 2 obras muito famosas que não estão fazendo parte aqui do nosso estudo, né? Que é a Boa Nova, que a Nádia acabou de citar ali. Ah, Suzeli do Recife. Olha que legal. Bem-vinda. Depois você me conta se é Suzeli ou se é Suzeli, né? Porque eu fiquei na dúvida também. O Boa Nova, gente, e o Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que são 2 livros maravilhosos do Humberto de Campos, eles não fazem parte dessa coletânea porque eles tratam de assuntos bastante específicos. Então eles ficaram fora, porque a ideia do Gerson aqui é trazer os comentários de Humberto de Campos a respeito de Jesus. Então, ele tem um sentido um pouco diferente. Por conta disso, que esses 2 livros estão fora. Mas aqui no nosso livro, aparece aqui, sabe? Crônicas em Túmulo, Brasil, Coração do Mundo. Aí tem outros aqui, Novas Mensagens, o Boa Nova. Tem o Reportagens de Além Túmulo e assim por diante, né, gente? Eu não vou ler tudo aqui, porque fica cansativo. E o autor ainda subdividiu. Obrigado, Lu. A Lu falou do Boa Nova também, BN. É que não estava nos 8, por isso que eu não achei. Mas foi bom vocês terem comentado, senão fica aquela sensação: nossa, mas cadê o Brasil, Coração do Mundo? Cadê o Boa Nova, né? Então é por esse motivo que eles não fazem parte dessa coletânea. E olha que legal, gente. Ele divide em 4 partes o livro. A parte 1, ele fala de temas ligados ao início da vida de Jesus na Terra. Gente, eu não li o livro ainda, né? Eu não tive tempo de ler o livro, mas na verdade eu gosto de estudar capítulo por capítulo e ir trazendo e estudando junto com vocês, né? Então assim, eu não tinha interesse de ler o livro todo porque eu já sei do que ele se trata. Mas eu fico imaginando que nessa parte 1 pode existir alguma coisa a respeito da gravidez de Maria, o próprio nascimento do Mestre, o socorro e a proteção dos espíritos quando Jesus havia nascido e Herodes mandou assassinar o primogênito de todas as famílias, né? E eles estavam atrás de Jesus, né? Porque foi dito que nasceu um rei hoje. Ele queria saber quem era esse rei. Então, para se livrar desse rei, porque ele se sentia ameaçado, naturalmente, né? Ainda era um espírito muito primitivo, né? Não pensava nas coisas do céu, nas coisas do espírito, só pensava nas coisas materiais, e por medo de perder o seu reinado, mandou assassinar o primogênito, né? De todas as famílias, né? Então, Jesus escapou por um triz, né? Porque a espiritualidade benfeitora foram até lá e disseram: vocês têm que sair daqui agora, né? E eles saíram dali. Maria tinha recém-parido, acho que fazia 1 ou 2 dias, ou foi de um dia para o outro, e eles tiveram que montar no burro e foram para o Egito, né? Para que Jesus não fosse assassinado. Olha que interessante. Então, uma das coisas que eu estou na ansiedade aqui, né, gente? Estou imaginando se é que tem ou se não tem, e a gente vai descobrir na sequência. Já na parte 2, Jesus agindo, então ensinando, curando, exemplificando, confortando. Isso aqui, quando eu li essa parte 2, me veio imediatamente o nosso estudo anterior, as curas de Jesus, né? Aquela parte prática, onde ele saía com os apóstolos. Quantas curas, né, ele fez, né, gente? Então, aqui dava para tecer uma quantidade imensa de curas, e a gente também está muito acostumado a estudar essa parte prática, né, de Jesus. Já na parte 3ª, ele fala dos fatos vivenciados pelo Cristo no final de sua vida. Aí, gente, no final da vida de Jesus, me veio à mente a entrada em Jerusalém,
a última ceia, a prisão, a sua crucificação, a sua ressurreição. Gente, a crucificação de Cristo tem uma passagem que ela me comove até hoje, e aquilo, assim, eu nunca mais esqueci, que é a conversa que Jesus tem com Dimas e com Gestas, né? Porque Jesus foi crucificado no meio de dois malfeitores, por assim dizer, né? O Dimas e o Gestas, né? E o Dimas conversa com Jesus, né, a respeito do reino dos céus, se arrependendo de tudo que ele fez, perguntando se ele se arrependesse, ele seria levado para o reino dos céus, ele poderia entrar no reino dos céus. E Jesus disse: você já entrou lá, né? Só por conta do arrependimento, né? E Gestas ficou maldizendo, né? Ficou blasfemando. Então, cada um no seu momento, mas na mesma situação, né? Por isso que me chama muito a atenção. Enquanto um blasfemava, o outro tratava de cuidar do espírito, né? Então, olha que interessante, né? Isso me marcou muito, né? Então, me chama a atenção até hoje. Bem, e temos a parte quarta, né, gente? A parte quarta, Jesus agindo após a sua volta ao mundo espiritual. Quantas provas, né, gente, que Jesus nos trouxe por haver ressuscitado, né? O seu aparecimento para Maria de Magdala, né, Maria Madalena, né? Quando ele chamou os pescadores do outro lado do mar, né? Lembra aquele pessoal olhou de longe assim, nossa, mas parece que é o mestre, né? E era o mestre mesmo. E no caminho de Emaús, quando ele andou atrás de Cleopas e uma outra pessoa que o pessoal, ninguém sabe o nome, né? Eles estavam em dois andando, falando a respeito de Jesus, e Jesus os estava seguindo, né? Olha que legal. Gente, nós vamos ter muito material para a gente se divertir nesse estudo aqui. E vamos fazer desse estudo uma coisa divertida e gostosa mesmo. Bem, vamos adiante, vamos falar um pouquinho de Humberto de Campos. Para aqueles que são novos na doutrina espírita, devem ter estranhado. Mais cedo eu falei de Humberto de Campos, irmão X. A gente vai entender o porquê disso na sequência. Olha só o nosso querido Humberto de Campos. Um cara bonitão, né, gente? Olha só, ele desencarnou com 45 anos. Desencarnou super novo, né? Os grandes nomes do espiritismo costumam durar mais tempo, né? Tem uma validade maior. Mas o nosso querido Humberto de Campos, ele tinha uma saúde muito frágil. Ele era conhecido, gente, como o repórter do além. Olha que legal. Ele nasceu numa cidade chamada Miritiba. Hoje trocaram o nome da cidade, a cidade chama-se Humberto de Campos. E essa cidade está no Maranhão. Ele nasceu em 1886. Olha que interessante, né? 1886. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Ou seja, ele nasceu 29 anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos. Olha só. Ele era quase contemporâneo de Kardec, né? Quase. E ele desencarnou no Rio de Janeiro. Olha que interessante, vocês anotaram, né? A desencarnação do Gerson. Ele desencarnou em 5/12 de 34. 2 anos antes do Gerson nascer. Olha que legal. Quem diria, né, que aquele rapaz que nasceria 2 anos depois faria uma organização das obras de Humberto de Campos. Não de todas as obras, né? Porque Humberto de Campos ele escreveu mais de 40 livros. Se não me engano, foram 46. Mas obras espíritas e mediúnicas são essas que estão aqui no verso. Muitas das obras de Humberto de Campos, gente, se perderam. Porque Humberto de Campos tinha uma biblioteca com mais de 3.000 exemplares. E cada vez que ele se mudava, porque ele era militar, ele tinha que levar todas aquelas caixas de livros. E eu acho que a família pegou tanta raiva daqueles livros que quando ele desencarnou, eles passaram nos cobre, como dizia minha avó, né? Venderam todos aqueles livros
e naquela biblioteca do Humberto de Campos haviam livros de única edição dele mesmo, né, que acabaram se perdendo. Ele foi jornalista, foi escritor, político, membro da Academia Brasileira de Letras. A gente logo vai perceber, quando a gente começar a ler as obras dele, a gente vai ver que ele tem um ritmo, ele tem um acabamento. Então, é natural de alguém que frequentou a Academia Brasileira de Letras, né? Um de seus livros mais famosos, também falamos mais cedo, é O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro também foi um livro polêmico, gente, porque esse livro estava no grupo de livros pelos quais a família de Humberto de Campos estava exigindo os direitos autorais do Chico. Essa história é bem interessante, gente, ela é até comprida, né, mas é importante que a gente saiba da onde que surgiu o nome Irmão X, porque por conta desse entrave jurídico que aconteceu com Chico, e para evitar problemas futuros, apesar de que a família de Humberto de Campos já havia perdido essa ação, o Humberto de Campos achou melhor não se identificar mais pelo nome dele e passou a se identificar por Irmão X. Interessante porque ele tem um dos codinomes, né, um dos pseudônimos de Humberto de Campos que ele utilizou em algumas obras, ele se chamava de Conselheiro XX, né? Então, olha que interessante. Então, deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Então, houve essa discussão por direitos autorais. Eu não trouxe todo o relato a respeito desse processo, que até onde eu sei foi muito desgastante para Chico. Chico ficou chateado, né, porque Humberto de Campos apareceu para ele, conversaram, né, de forma mediúnica e combinaram que o Chico iria psicografar as obras de Humberto de Campos, né? Então o Chico sabe que Humberto de Campos é desencarnado, né? E Humberto de Campos reverteu isso para o Chico, né, transformar em livros. E daí ficou aquela pendenga, aquela situação jurídica. Para vocês terem uma ideia, no processo jurídico, a família pediu um depoimento do espírito Humberto de Campos. Para vocês terem uma ideia a que nível a coisa chegou. E a decisão do juiz no acórdão, né? Olha só, eu peguei um pedacinho e trouxe aqui para nós. Para fins legais, disse o juiz, os direitos autorais não poderiam ser atribuídos a um espírito desencarnado. A decisão estabeleceu que a psicografia era um fenômeno de natureza mediúnica e que, portanto, não se enquadrava nos critérios tradicionais de autoria. Essa sentença do juiz Roussel, ela foi proferida em 1944 e, gente, por conta disso, ela se tornou um marco na história do espiritismo no Brasil. Olha que legal, a gente não lembra do Alto de Barcelona, né? A primeira coisa que me veio na cabeça, né, foi a queima dos livros espíritas lá em Barcelona, né, pela Inquisição da época, né? Então, olha só, foi um mal que reverteu-se em bem, né? Então, estabeleceu um precedente legal sobre a questão dos direitos autorais em obras psicografadas, reconhecendo a natureza singular da psicografia como um fenômeno mediúnico e não autoral. Gente, se vocês se interessam por esse assunto, ou se interessaram, existe um livro chamado A Psicografia ante os Tribunais. Esse livro é do advogado Miguel Timpone, que foi o advogado que defendeu o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, o nome do livro, A Psicografia ante os Tribunais, de Miguel Timpone.
relata todo o processo judicial, a defesa de Chico e outros processos relacionados também à mediunidade, né? Deve ser um livro bastante técnico, mas não deixa de ser interessante. E a Suzeli disse assim: sabiamente, na hora do dinheiro aparece família, muito triste. Olha, infelizmente, né, amiga? Essas coisas às vezes acontecem, né? Provavelmente se não fizesse muito sucesso, o pessoal não se mexia. Mas conta, deixa eu aproveitar aqui essa fala da Suzeli, conta o filho de Humberto de Campos, que também se chama Humberto de Campos Filho, que a irmã, deixa eu só ver, tem a mãe, o Humberto de Campos Filho era filho do Humberto de Campos, então tinha um irmão do Humberto de Campos, a mãe do Humberto de Campos, e ele tinha também uma irmã. A irmã não quis tomar parte nessa ação, então foi só a mãe e o irmão contra o Chico. E tem umas passagens, gente, muito interessantes, deixa eu dar uma olhada. Ó, o nosso tempo na verdade já estourou 2 minutos. Eu não vou me enrolar muito, mas tem uma passagem, só para deixar um gostinho de quero mais. A mãe do Humberto de Campos pegou um retrato dele e escreveu atrás uma carta e deu para o Chico, gente. E foi uma carta assim, meio dura, assim, sabe? Onde ela fala das coisas do filho dela, desacredita de certa forma a mediunidade, coisas difíceis que aconteceram. O nosso querido Luciano Klein, o nosso historiador espírita, né, que volta e meia está aqui por Curitiba, ele já falou alguma coisa a respeito do Humberto de Campos. Eu não sei se ele está escrevendo algum livro ou se já escreveu. Eu não achei nenhum livro dele sobre Humberto de Campos, né? Mas talvez seja um ensejo aí de, no futuro trazer alguma coisinha para nós. Olha só. Então, meus queridos, olha só, nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Hoje nós estamos relaxados, né? Estamos tranquilos. Vocês viram que eu fiz a prece inicial, né? Mas eu não fiz ainda a prece final. Eu vou fazer mais um suspense aqui que a Andréia escreveu aqui. A Andréia diz assim: no documentário Chico para Sempre, há um relato sobre esse fato de a família de Humberto de Campos ter ido aos tribunais. Olha que legal. Gente, a Deia aqui me deu uma ideia agora. Eu vou pegar os links da onde eu tirei algumas informações do nosso encontro de hoje e vou colocar lá no nosso WhatsApp. Que daí vocês podem ler um pouquinho mais, com mais detalhes, e quem quiser se aprofundar também pode se divertir. E aí diz que nem desencarnado tem sossego. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Ivi. Olha, para vocês terem uma ideia, gente, eu não estou querendo polemizar, mas é importante que a gente saiba. Existe um grupo de pessoas que se dizem amicíssimas de Chico, que hoje estão processando a Federação Espírita Brasileira por conta de direitos autorais de Chico. Então aí por aí a gente já vê, né, que a coisa às vezes fica complicada, né? Mas vamos deixar isso para lá. O importante é que a gente, né, nós tenhamos um bom convívio e possamos aproveitar todos esses ensinamentos, né? Muito legal. Então, gente, a surpresinha de hoje, já que o nosso tempo está acabando, né? Na verdade, a gente está pensando em fazer estudos de 1 hora e não mais de 45 minutos, porque no estudo anterior nós extrapolamos quase todos os encontros, né? Foram todos de 1 hora e pouquinho, 1 hora e 5. Então, assim, de repente não adianta a gente querer fazer de 45 se a gente não dá conta, né? Então é melhor que a gente já deixe combinado que vai ficar em torno de 1 hora. E a nossa querida Dona Helenusa diz ali: eu tenho esse livro que fala do tribunal. Olha que legal, Dona Helenusa. Sabe que eu não cheguei a procurar o livro? Eu achei até que estava fora de catálogo, mas enfim, eu não cheguei a procurar, tanto que eu nem pus a capa do livro aqui, né? Mas agora até fiquei curioso de ver a capa como é que é. Ou a amiga podia tirar uma foto e colocar lá no grupo para nós. Vai ser bacana para a gente enriquecer, né, a nossa informação. Então, meus queridos, deixa eu diminuir a minha telinha aqui. Eu vou mudar aqui, porque agora nós vamos fazer a nossa prece final
Mas, gente, a nossa prece final vai ser de um jeitinho diferente. O primeiro, olha só, vocês têm que ser rápido no gatilho, tá? Ó, o primeiro que clicar no link que a Nádia vai pôr agora no grupo, vai entrar aqui e fazer a prece final. Vocês topam? Vamos lá? Eu vou ficar aqui esperando, gente, senão não vai ter prece final hoje. Vamos ver quem é que clica no link e aparece aqui para mim. Vamos pensando alguma coisa. Eu posso, acho que eu vou ouvir uma musiquinha de repente aqui para o tempo ir passando. Deixa eu ver se a Nádia colocou o link. Tem instruções aqui, olha só. Não, a Nádia não colocou o link ainda. Vamos aguardar. Então, peraí, que eu mesmo vou pôr o link. Gente, estou pondo o link lá. O primeiro que clicar vai fazer a prece final aqui para nós. Cadê Jesus Modelo e Guia? Foi. Agora sim. A Nádia pôs o link lá também. Agora está todo mundo linkado aqui. Ela pôs o link aqui no... Ela pôs na live o link. Olha que legal. Vamos ver quem é que aparece aqui. Tome uma, tome duas, tome 2,5. Ô pessoal, vamos lá, meu. Ninguém quer fazer a prece final? Não é possível. Eu vou ter que cantar alguma coisa aqui, gente. É só clicar no link, daí aparece aqui. Vamos lá, pessoal. Fazer uma prece final, rapidinho. Olha, é muita timidez, hein, gente? Fala sério. Opa, pera um pouquinho. A Luciana. Ô, minha querida Luciana, seja bem-vinda. Agora o pessoal não está. Agora todo mundo resolveu clicar, mas agora. Não, eu posso deixar para outro. Posso deixar. Não, ainda bem, porque a Andréa está pedindo para eu cantar. Eu espanto o pessoal daqui, né? Ninguém mais vai querer participar. Ou nunca mais vão deixar eu cantar, né? Então é melhor ficar quietinho. Lu, querida, então a prece final é com você, amiga. Tá certo, obrigada, Carlos. Então, boa noite, meus amigos. Vamos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus. Eu estou com eco aqui, Carlos. Espera um pouquinho, Lu. Olha, eu tô te ouvindo bem aqui. É eu mesmo que estava me ouvindo, mas tudo bem, vamos ver o que acontece agora, tá bom? Pode fazer porque o eco não está chegando aqui, tá só para você. Tá bom, tá certo. Então, meus amigos, boa noite mais uma vez. Convido a todos para elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e que a gente possa entrar em sintonia, né, com a espiritualidade que esteve nesse momento conosco, nos orientando, né, nesse início de curso. É maravilhoso estarmos aqui novamente reunidos para que a gente estude um pouquinho mais a doutrina espírita, né, através dessas obras correlatas. Então, que Deus, nosso Senhor, que Jesus, nosso mestre amigo,
possa nos abençoar e que a gente possa manter a assiduidade no estudo, o compromisso de estudarmos, de nos envolvermos, e é assim que a gente possa nos dar as mãos juntos, né? E chegarmos ao final dessa obra cheios de conhecimentos, né? Que nos envolvam cada vez mais para que a gente possa ter uma vida mais adequada e colocando em prática, né, todos esses ensinamentos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e assim eu peço permissão à espiritualidade amiga para encerrar o estudo dessa noite. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Que assim seja, Lu. Muito obrigado. Você está com um delay grande aí, eu já percebi. Ai, Mas foi a o... gente tá... Olha, foi assim, foi uma prece realmente que eu não consegui me concentrar muito, peço até desculpa, né, para o pessoal, mas está tudo certo. Tudo certo, Lu. Muito obrigado. Então, olha, você é uma das candidatas a facilitar o estudo nosso aí. Então, já vai pensando aí qual que você quer fazer. É isso aí, gente. Olha, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado a Lu por estar aqui conosco no finalzinho. Semana que vem a gente. Perdão, semana que vem. Eu tenho que dar uma olhadinha porque eu tenho uma atividade do Encontro Espírita Vivendo com Jesus e vai ter um dia em que eu estarei lá no encontro que vai ser só em março por conta do carnaval. Então semana que vem estaremos aqui. Eu faço o primeiro estudo, mas vocês vão pensando aí quem é que pode nos ajudar. Combinado, Lu? É isso aí, gente. Um beijo, um abraço, tudo de bom e até terça. Tchau, tchau, gente.